Olá, queridas amigas, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui novamente, procurando transmitir a mensagem do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, e nos sentimos honrados com isso e compromissados, por que não dizer também. E hoje nós resolvemos falar sobre a oração, sobre a prece, e dar uma explicadinha sobre a oração do Pai Nosso. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Rogamos aos queridos benfeitores, mensageiros de Jesus, que possam se aproximar, que permitamos a aproximação deles para esse momento de reflexão e oração, aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos sobre a doutrina renovadora e esperançosa de Jesus. Que a mensagem possa ser bem recebida no coração de cada um, cada uma, que esteja ouvindo, que esteja assistindo, em todos os lugares. Rogamos ao Criador, a Jesus, a Maria Santíssima, a proteção e amparo para esse momento, para todos os que estão nos ouvindo. Assim seja. Então, meus queridos, minhas queridas, hoje vamos falar sobre oração, como eu falei. A oração, então, é uma das formas de adoração a Deus. E quando nós lidamos com a prece, estamos mobilizando uma força viva no universo, cuja dimensão ainda não conseguimos entender e avaliar. Nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo que a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Para que possamos entender o caráter da prece, o modo de transmissão, melhor dizendo, do pensamento, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, que é o veículo do pensamento, e as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. E então, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, aqui sobre o nosso planeta ou além dele, de encarnados ou desencarnados, ou vice-versa, é estabelecida uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Vejam o que nos esclarece a questão 658 do Livro dos Espíritos. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Mas não creiais que eu toque a do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, irmãos, a prece de coração, com maior dose de amor e de humildade, atrai para junto de quem a faz energias sutis, capazes de harmonizar todo o ser e ainda beneficiar aos que nele pensam e aos em que ele pensa. Quem está próximo sente aquela energia boa como uma atração. Chico Xavier, por exemplo, vivia em atitude de oração a Deus. Estava sempre em prece, pois tudo o que ele fazia era uma adoração. Por isso que as pessoas queriam tanto se aproximar dele, para sentir aquela paz indescritível somente pelo fato de estar perto dele. Assim também é Divaldo Franco. E Jesus, quantas vezes subia ao monte para orar e adorar a Deus? Às vezes sozinho, às vezes convidava os discípulos para que eles aprendessem a orar. Mas Jesus saía dali irradiando forças revigorantes, que só com a palavra curava muitos. Os discípulos, porém, oravam ao seu modo,
E às vezes saíam discutindo qual deles seria o maior. Por que isso? Porque depende do grau de evolução espiritual que cada um já atingiu na vida. Mas, independentemente da evolução de Jesus ou dos discípulos, Deus, como pura justiça e amor, derramava aos discípulos de Jesus o mesmo amor que derramava ao seu Filho Jesus. Só que aquilo que Jesus transformava em bênçãos, os seus seguidores ainda não conseguiam, não tinham capacidade de fazê-lo. Assim, se quisermos orar, que possamos exercitar e passar a viver de acordo com os preceitos que Jesus nos ensinou. Quando a oração parte somente dos lábios, decorada, ela perde-se no tempo. É como uma folha seca caída de uma árvore que vai sem sentido e sem direção. Mas quando alimentamos a fé e confiamos nos poderes do amor do nosso Criador, podemos fazer coisas das quais podemos nos admirar, porque Deus age em nosso favor. O poder da fé e a confiança em Deus e nos ensinamentos de Jesus ultrapassam os raciocínios, pois, como dissemos antes, se encontra em outra dimensão de entendimento. Aqueles que são mais orgulhosos e egoístas não sabem orar. Para começar, eles acham que não precisam de Deus, de nenhuma força superior. São autossuficientes. Quantas vezes nós agimos assim, não é? Que possamos nós ter a humildade de reconhecer nossa pequena dimensão diante do universo infinito. E com amor no coração fazer regularmente nossas orações a Deus. Então, nos diz ainda o Livro dos Espíritos, na questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Nos comentários a essa questão, o Espírito Miramês refere que orar é um ato de gratidão ao nosso Criador. Nunca devemos orar somente pedindo, a não ser para pedir forças às lutas de cada dia. Quem ora sabe que pela oração pode comunicar-se com o invisível. Conforme o nível do espírito que faz a prece, ele não precisa mais pedir, porque a onisciência divina sabe bem o que todos merecem no seu estágio espiritual. Nesse caso, deve somente agradecer o que vem ao teu caminho, com humildade e amor, ao Pai que nunca se esquece dos seus filhos de coração. E nos diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte e qualquer hora, sozinho ou em comum, como já referimos. E ainda, o Livro dos Espíritos nos esclarece: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Mas ainda pergunto então, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? A resposta é o seguinte: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que eu aplico. Eu lembro dos tempos em que a gente se reunia nas casas da comunidade para rezar o terço por algum motivo qualquer. A gente achava bonito aquelas pessoas que rezavam rápido, né? Tão rápido que nem se compreendiam quase o que diziam. E a gente tentava fazer o mesmo, né? E dizia: nossa, eles rezam bastante, né? Mas hoje, né, pensando, né,
do que adiantava? Eu acho que nem Deus entendia aquela oração. Será que estavam ligadas naquele momento de concentração, aproximação com o divino? Ou estavam ali apenas para terminar de uma vez o compromisso, pensando o que tinha que fazer em casa ou em tantas outras coisas? Então vimos que a pressa torna o homem melhor desde que esse homem compreenda a eficácia da oração, que a faça com o coração, como já referimos. As preces decoradas, onde somente a boca fala, sem que o coração participe, são vazias e não passam daquelas folhas secas que referimos. E hoje nós vamos especificamente procurar entender um pouquinho mais o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 2 a 4, e também no de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 12. E com suas pequenas diferenças, em resumo, ela assim nos diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, podemos ver que a oração do Pai Nosso é uma verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade, pois ela resume todos os nossos deveres para com Deus, conosco mesmo e para com o próximo. Estabelece também uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão a Deus. Então vamos compreender juntos cada uma das partes dessa linda oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. De início devemos pensar em qual Deus, qual Pai nos acreditamos. Aquele de longas barbas, que está sentado em um trono em algum lugar no céu, com um cajado na mão, separando os bons para um lado e os ruins para o outro? Ou aquele de infinita misericórdia e bondade, que está em todos os lugares? É justamente este Pai que Jesus nos trouxe em sua passagem pela terra. Um Pai amoroso, de infinita misericórdia e bondade, que não condena ninguém ao fogo inferno ou a qualquer coisa, pois é nosso Pai e só quer o melhor para nós. Aquele Deus que causava temor nas pessoas é o Deus do Antigo Testamento, quando as pessoas ainda não estavam preparadas para um Deus de amor, como Jesus nos trouxe. E na oração, Jesus nos abre os olhos também para não sermos egoístas, quando achamos que Deus é somente meu Pai, está pronto para atender somente as minhas súplicas e rogativas. Deus é o Pai de todos, todos somos irmãos. Para Deus não há distinção entre os bons e maus, entre os dessa religião ou daquela outra. Todos são seus filhos, e têm a mesma atenção em todos os momentos. E esse Pai de infinita bondade e misericórdia não está em um lugar fixo, num trono, num palácio. Ele está nos céus, ou seja, o céu é infinito, ele está em toda parte, o tempo todo. No ar que respiramos, no mar, no rio, na flor, na paisagem que contemplamos, nos animais que brincamos, nas frutas e vegetais que nos alimentam, e é muito mais de cada um de nós, pois vejam a estrutura magnífica e complexa que é nosso corpo físico. Há um estudo recente do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP, que aponta que em uma pessoa de 70 quilos existem cerca de 37 trilhões de células. Podemos imaginar isso? 37 trilhões de células. Em resumo, Jesus queria nos dizer que Deus, acima de tudo, é nosso Pai. Somos todos uma família, somos todos irmãos, e assim temos o dever de ajudar-nos uns aos outros. Toda a perfeita harmonia do universo é uma prova da sabedoria, prudência e previdência divinas, que ultrapassa qualquer faculdade humana de nossa compreensão. Então, esse Deus Pai que dedicou tanto amor a cada um de nós, também merece nosso amor e respeito, como segue a oração quando nos diz:
santificado seja o teu nome. Mas podemos pensar, como santificamos o nome de Deus? Vocês lembram aquela música Foi Deus quem fez você? De Amelinha? Os da minha faixa etária lembram, eu acho, mas os mais novos podem não lembrar. Mas eu vou falar aqui para vocês. Foi Deus quem fez o céu, o rancho das estrelas, fez também o celesteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar. Teu olhar. Foi Deus quem fez as noites e o violão plangente. Foi Deus quem fez a gente, somente para amar, só para amar. Aqui está uma demonstração simples de tudo o que Deus fez por nós. Se Deus fez tudo isso com amor, nós, como seus filhos, também devemos proceder assim. Amar a tudo e a todos, independentemente das diferenças de cada um. Pois isso torna a vida interessante, dinâmica, que graça teria se todos fôssemos iguais. A diferença é que nos obriga a evoluir cada vez mais, colocando em prática a verdadeira caridade, como nos ensinou Jesus. A benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Assim estaremos santificando o nome de Deus, sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer no nosso papel de coautores na nossa evolução espiritual, na evolução espiritual de nossos irmãos de caminhada e também na evolução do nosso planeta. E segue o Pai Nosso: venha a nós o teu reino. De que forma o reino de Deus vem até nós? Com essa finalidade é que Ele nos mandou Jesus Cristo, para recolocarmos no caminho, pois estávamos desviando demais do rumo certo. E Jesus, na sua gigante missão em nosso planeta, nos mostrou através da sua vida, do seu exemplo, de suas palavras, um reino de amor, igualdade, justiça, solidariedade, esperança e fé. Portanto, seguindo e colocando em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, estaremos trazendo a nós o reino de Deus, pois seus ensinamentos indicavam o caminho da felicidade. Mas Deus quer que sejamos coautores de um mundo melhor. Precisamos nos conhecer intimamente e identificar nossas fraquezas e nos esforçar para consertá-las. É necessário que a bondade exista dentro de nós, senão como é que nós vamos sentir a bondade de Deus ou enxergaremos a bondade no próximo? Seguindo o Pai Nosso, então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como Pai, Deus nos concede somente aquilo que seja bom para nós, que não atrapalhe a nossa evolução. Por isso que muitas vezes fazemos as nossas rogativas e não somos atendidos, ou somos atendidos de forma diferente daquilo que gostaríamos. É necessário que analisemos algumas coisas ao pedir algo para Deus. Se o pedido é justo, vai beneficiar em alguma coisa? É realmente necessário? É adequado àquela situação? E devemos ter a certeza de que Deus não está de prontidão para atender aos nossos caprichos, a cada um segundo as suas obras, segundo o próprio Cristo disse, conforme relatado no Evangelho de Mateus. Porém, quando nós oramos, há 4 coisas que sempre nos são concedidas: a resignação, a coragem, a paciência e a inspiração. O ato de pedir significa aceitar que Deus age em nossas vidas, da forma como deve ser, e não como nós achamos que é o certo.
abrindo o coração às boas inspirações, para que o mérito em sair daquelas dificuldades seja nosso, ajudando em nossa própria evolução espiritual. É a vontade divina nós podemos perceber em todas as situações. No sofrimento, é a paciência. Na perturbação, é a serenidade. Diante da maldade, é o bem que auxilia. No trabalho, é o devotamento ao dever. Na amargura, é a esperança. No erro, é a retificação. Na queda, a resignação e o reerguimento. Na luta, o valor moral. Na tentação, é a resistência. Frente ao ódio, é o amor. Na discórdia, é a harmonia. No ruído da maledicência, é o silêncio. Na ofensa, é o perdão completo. E na vida comum, é a bondade em favor de todos. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui rogamos o alimento indispensável para sustentar as forças do nosso corpo, não só o nosso corpo físico, mas também do espiritual, que necessitamos para nosso desenvolvimento moral, intelectual e a nossa evolução espiritual. E que nosso desenvolvimento se faça com equilíbrio e segurança. Ressaltamos o equilíbrio, pois a oração nos diz o pão nosso de cada dia, e não para a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Sem esbanjar desse alimento indispensável, que para nós é farto, para alguns é farto, e para outros falta. Lembrarmos de deixar de lado o nosso egoísmo, querendo tudo só para nós, quando há tantos que passam fome no mundo. Nós rogamos coragem, força, prudência, previdência e moderação, a fim de não perdermos o fruto do nosso trabalho. Mas, como dissemos, nós somos co-criadores. Deus quer a nossa participação ativa e não como meros espectadores. Nós é que somos os operários do nosso desenvolvimento e da nossa felicidade. Assim pedimos a Deus, principalmente, o alimento espiritual que nos auxilie no fortalecimento da nossa inteligência e sensibilidade. Perdoai as nossas ofensas, ou em outra versão, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quais são as nossas ofensas perante Deus? Como acreditamos naquele Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, acreditamos que Deus não fica ofendidinho, de beicinho, quando erramos, pois Ele sabe que todos nós somos seres em evolução e todos nos equivocamos. Então podemos dizer que erramos quando não praticamos o amor que Jesus nos ensinou, não santificamos Deus, como referimos antes, não só na ação, como também na omissão, pois não basta apenas evitar o mal, mas sobretudo praticar o bem. Reforçamos que Deus quer nossa ação para um mundo de paz e felicidade. Por isso não basta você dizer que não faz o mal para ninguém, mas sim que pratica o bem para todos, em todas as situações. A verdadeira prática da caridade não consiste apenas em assistirmos os semelhantes em suas necessidades, mas também no esquecimento e no perdão das ofensas. Ao pedirmos perdão, devemos ter ciência de que, a partir daí, devemos empregar os maiores esforços para não errarmos novamente. Mas daí vem o seguinte: como temos a cara deslavada de pedir perdão e não perdoarmos? Então partimos para a parte mais difícil. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Barbaridade. Veja que estamos assumindo o compromisso de perdoar os que nos ofendem. Jesus ensinou a oração com o verbo perdoar no presente, agora, justamente para nos conscientizar da importância e da necessidade do perdão. Não é assim como eu vou perdoar a quem me ofendeu. Não. É assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o perdão, embora seja um tema que pode ser abordado em um seminário inteiro, né? Mas devemos lembrar, então, do Sermão da Montanha, onde, dentre tantas outras virtudes, Jesus nos diz que são bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles receberão misericórdia. Nós devemos entender que nem sempre, quando somos misericordiosos, exercemos o perdão com os outros serão também misericordiosos com nós. Por outro lado, sabemos que não é fácil ser misericordioso, exercitar o perdão sempre, principalmente nas situações mais sérias, pois a grande maioria de nós tem a tendência de reagir e não de perdoar. Estamos no mesmo barco, estamos na mesma caminhada. Por isso estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde o processo de amadurecimento se dá mediante a boa vontade e esforço de cada um. Assim como subir a montanha das bem-aventuranças, depende de cada um. Depende que cada um dê seus passos no momento certo. Cada um tem o seu momento. E também não precisamos esperar a plena pureza, nos levar de todos os defeitos para sermos misericordiosos. E mais uma coisa também, vejam a composição da palavra perdoar. A doar na palavra perdoar. Só perdoa quem tem algo de si mesmo a doar. E esse algo é a misericórdia, o amor ao próximo, a humildade, a mansidão, a compaixão. Tá, eu falei então que Deus não se ofende, porque Ele é um Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Mas e nós, por que nos ofendemos? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quando alguém te ofende através de palavras ditas ou escritas? Eu não tinha costume de me indagar, ficava com aquilo entalado por muito tempo, né? Causando nervosismo, ansiedade, angústia, raiva e tanta coisa mais. Só me prejudicando. Mas diante de tanto aprendizado, né? Que vamos colhendo na vida e com os ensinamentos da doutrina espírita, e fazendo aquela missão de coautor, né? Chega a hora que devemos fazer a nossa parte como quer Deus e como Jesus nos ensinou. Eu vivenciei uma situação assim que me senti ofendido. Hoje há inúmeras formas de as pessoas se ofenderem, e no momento atual, às vésperas de eleições, os ânimos costumam ficar mais exaltados que o normal. E aí o resultado a gente já imagina, não precisa nem entrar em detalhes. Muitas pessoas esquecem até nesse momento que nosso país é democrático. Cada um tem o direito de escolher quem quiser como seu representante. E ainda preferem endeusar uma pessoa que nem lhes conhece do que respeitar os próprios familiares. É muito comum isso, infelizmente. Aliás, foi o que me motivou a fazer essa abordagem hoje, justamente por causa dessa passagem. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nada é por acaso, né? E afinal, que conclusão eu cheguei? Por que aquelas palavras me afetaram tanto, me ofenderam? Como disse o Teixeirinha na música, se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchinho está feito. É isso. Pisar no meu pala, mexeram no meu orgulho, na minha vaidade. Mexeram na ferida. Simples assim. Mas olha que eu levei uns quantos dias para entender isso. O orgulho e a vaidade. As duas chagas da humanidade. Se temos muito orgulho e vaidade arraigado em nós não conseguiremos doar o que temos de melhor, como eu falei antes. A humildade, a compaixão, a mansidão, o amor ao próximo, a caridade na sua forma mais pura. Veja um alerta que nos dá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece? Então, entregai-vos à cólera. O Livro dos Médiuns menciona também no capítulo 20, item 228, em resumo,
que todas as imperfeições morais são uma porta aberta à influência de maus espíritos. Mas a que eles exploram com maior habilidade é o orgulho, porque é aquela que cada um menos reconhece em si mesmo. Barbaridade. Pensei muito sobre isso. Entendi que é preferível nos olharmos de frente, corajosamente, e melhorar para o nosso melhor. Não melhorar naquilo que a sociedade estabeleceu, naqueles limites transitórios dos bens materiais, mas melhorar nas minhas aquisições interiores, os tesouros eternos que a traça não come nem a ferrugem corrói. Todos nós temos orgulho e vaidade, nada de anormal. Um pouquinho de cada um, até que é bom. O problema é quando damos muita importância a esses dois danados. Busquemos tranquilamente conhecê-los tão profundamente quanto possível, sem mascarar os seus impulsos dentro de nós mesmos. Entendamos que a tolerância começa de nós para nós mesmos. E perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento. Trata-se de extinguir a mágoa, porque acontece de coração. Uma pessoa ressentida poderá até esquecer-se conscientemente de algum infortúnio, de alguma ofensa, mas se não extinguir a emoção do acontecimento, ele permanecerá vivo. E ficar guardando esse ressentimento, essa mágoa, rancor, provoca em nós uma brasa interior, o que nos queima por dentro, produzindo gastrite e outra série de problemas de saúde. Aliás, já ficou cientificamente comprovado. A medicina está demonstrando o quanto as emoções interferem na saúde das pessoas. A mente pode deixar passar aquela ofensa que nos abalou, mas nem sempre o coração deixa. Os sintomas daí surgem. As doenças são quase sempre manifestações de situações mal esquecidas, conforme alerta Sérgio Lopes no seu livro Código do Monte. E por isso Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, "Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão." Aqui Jesus nos pede para reconciliarmos-nos sem demora com o nosso ofensor, enquanto estivermos nessa vida com ele, para não ficarmos com aquela brasa dentro de nós. E com o adversário, pode ser aquele que nos desentendemos por qualquer motivo. Jesus fala da reencarnação, pois temos que aproveitar essa oportunidade na matéria sem deixarmos nenhuma mágoa e ódio para ser resolvido nas vidas futuras. Por isso devemos nos esforçar na prática do perdão, mesmo que não tenhamos sido os culpados naquele problema, naquela discussão. É literalmente engolir nosso orgulho, para que consigamos aplacar esse sentimento negativo. Conseguindo isso dentro do nosso ser, o adversário transitório também será afetado. E todos poderão, cedo ou tarde, receber os benefícios do esquecimento desse mal ocorrido. Assim, o nosso trabalho de prospecção interior é suave, e não podemos nos maldizer ou nos martirizar pelos defeitos que ainda temos. Então, se eu consigo controlar o meu orgulho e minha vaidade, certamente eu não me ofendo, pois aquilo que a pessoa joga em nós, tanto pode ser uma mentira como uma verdade. Se for mentira, tranquilo, esquece. Se for verdade, ela nos ajuda ainda a enxergar esse erro e perceber que devemos trabalhar justamente nele para a nossa evolução. Dessa forma é que conseguiremos verdadeiramente perdoar aos que têm nos ofendido, pois nem mais nos sentiremos ofendidos quando chegarmos a esse estágio. O caminho é longo, meu bem sei, mas é possível, necessário tentar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, mais uma vez, é necessário que nos conheçamos para saber o que causaria em nós a tentação. Quais as nossas fraquezas que nos
poderiam desviar do caminho. Por isso nós pedimos forças para resistir às más sugestões. Mas é indispensável que saibamos procurar as coisas boas, as coisas corretas. Se você sabe a sua fraqueza, mas está sempre exposto a ela, sem saber das suas limitações, aí vai ser difícil resistir. Com certeza nós devemos esperar muito amor de Deus, mas devemos ter a certeza também de que é preciso dar alguma coisa do nosso próprio esforço. É uma relação de reciprocidade, como diz Emmanuel, através de Chico Xavier no livro Ação e Caminho. Podemos contar com Deus na solução de todos os nossos problemas. Entretanto, não te esqueçais de que Deus conta conosco em todos os nossos caminhos. E para finalizar, amém, ou assim seja. Aqui rogamos a Deus que tudo isso nos seja concedido. Entregamos a Deus a nossa vida, na confiança de que aquilo que formos merecedores e vai nos auxiliar na caminhada, Ele nos concederá. Depositamos a confiança total em Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, nessa linda oração, que possamos reconhecer o infinito amor de Deus Pai com nós, seus filhos ainda tão imperfeitos, mas que buscam em cada um seu momento próprio, a sua evolução moral e espiritual. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço o convite da Associação Espírita Chico Xavier. Espero que a mensagem possa ter sido bem entendida e que cada um consiga armazenar dentro de si aquilo que mais lhe tocou. Quem gostou, deixe seu like, compartilhe, pois isso ajuda na divulgação da casa e da doutrina espírita. Quem não gostou, também nos conte o motivo, porque com certeza também ajuda, porque todos estamos no mesmo barco e queremos evoluir. Também temos a opção de você se inscrever no canal, e toda sexta-feira é disponibilizada uma nova temática, sempre abordando os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos orar então, agradecendo esse momento. Agradecemos ao nosso Criador a oportunidade da vida e do aprendizado diário. Que saibamos entender que as dificuldades que se apresentam servem para a nossa evolução, nosso amadurecimento. Temos a certeza de que nessas dificuldades nunca estamos sós. Cada um de nós tem seu anjo guardião, seu espírito protetor. E Jesus sempre está a apontar o caminho certo para o barco da nossa vida. Embora muitas vezes andamos à deriva, perdidos, sua luz bondosa, amorosa e infinita, nos mostra qual o lado a seguir. Tenhamos em nós a humildade a fim de reconhecer os nossos defeitos e buscar consertá-los o mais breve possível, dentro das nossas possibilidades. E que ainda Maria Santíssima possa interceder por cada um de nós e por todos aqueles que lembrarmos nesse momento, levando sua paz e seu infinito amor em todos os lares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Muito obrigado.